Bom dia, doutor Donizete. Seja bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Bom dia, como vai você? Tudo bem? Tudo joinha. Professor, doutor, acho que é bom a gente contextualizar aí o que aconteceu na semana passada, né, com essa iniciativa do governo por meio de um decreto que logo depois foi revogado, de abrir espaço aí para estudos para possível privatização das unidades básicas de saúde. Foi isso mesmo que aconteceu, doutor? Foi o que aconteceu. Houve esse decreto exarado pelo ministro da Economia junto com o presidente, aí houve algum pensamento, houve um retrocesso, mas as notícias são de que esse assunto ainda não encerrou. Por isso que ele merece muita atenção da sociedade como um todo, né? Eu acho importante essa defesa de um direito, né? Que é o direito ao acesso à saúde. É isso que o SUS representa para a grande maioria dos brasileiros. Então, é algo que nós temos que ficar na nossa mente. É lógico que nós temos que ser, assim, temos muita racionalização nos gastos, mas nós não podemos abrir mão de direitos conquistados, né? Talvez muitos dos que estão nos assistindo não vão lembrar porque não tinham nascido, né? Mas até 88, ano da nossa Constituição, da última Constituição, nós tínhamos duas categorias de pessoas. Aquelas que tinham direito de acesso à saúde por meio do seu emprego, do seu vínculo com o INSS, e uma segunda categoria dos que não tinham acesso. Então, aí nós tínhamos as Santas Casas de Misericórdia, nós tínhamos os indigentes. E o grande avanço social que foi conseguido há 32 anos atrás, né, ainda está para ser construído totalmente. Então, hoje nós temos no SUS um direito bem amplo, muitos desses direitos não são entregues ainda, mas sem ele, com certeza, a situação vai piorar muito, né? E a privatização, como mecanismo de financiamento, ela precisa de muito controle, de muito combate à corrupção. Nesse sentido, o Brasil não é nenhum expert, né? Eu acho que nós temos muitas más histórias com isso, né? Lógico que é possível ter pessoas honestas cuidando também, mas há uma grande preocupação, e principalmente porque a saúde se faz com pessoas. Então, você precisa ter uma política de recursos humanos que haja uma motivação, que haja uma atração para as regiões mais remotas, que haja uma vocação mesmo de todos os profissionais de saúde, de tal forma que eles façam como se fosse uma carreira, né? E se você ficar com prestação de serviços precárias, sem vínculos, temporárias, isso você não agrega valor, né? Você sempre vai pegar as pessoas em transição, né? Que estão de uma fase para outra, terminou a residência, formou-se, está se preparando para a residência, aí nesse período trabalha, então, ou aposentou, vou fazer um bico. Então, assim, eu acho que nós temos que ficar atentos a isso, né? Porque isso põe em risco um grande projeto e um avanço social do Brasil. Realmente, é um avanço importantíssimo. Acho que o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema público de saúde. É isso, doutor? Nenhum outro país oferece isso à sua população? É real mesmo. Assim, acho que nós somos, em número, o maior, né? Então, o nosso número é muito grande, né? E o grande enfrentamento que nós temos passa por nossa base socioeconômica, né? Então, veja que hoje você tem o SUS hoje, em certas áreas, ele financia toda a população. Eu digo isso no acesso às vacinas, à parte sanitária. Então, tudo isso é feito, Anvisa, né? Tudo isso é feito para toda a população. Na área assistencial, nós temos cerca de 47 milhões de pessoas usuárias de planos de saúde, que têm o mesmo direito, mas não usam, e temos as outras 170 milhões dependentes do SUS, né? E
nesse campo de grandes desigualdades do nosso país, né, aí já começa uma grande questão. Se nós observarmos, nós temos que 50% das despesas em saúde são gastas com as operadoras, com os pacientes das operadoras, que representa um quarto da população ou menos, 23%, e a outra metade das despesas em saúde no Brasil são gastos com outros 75% da população. Só isso já mostra uma grande desigualdade na distribuição desses recursos, né? Então, isso é um fato importante a ser considerado. E, doutor, é muito importante também a gente observar em um período de crise, de uma epidemia como a que a gente está vivendo, né? Ter um sistema de saúde organizado para fazer campanhas, para tomar medidas preventivas, para esclarecer a população sobre o que deve ser feito, para organizar também o atendimento feito em massa, em grande número, né? E o SUS tem cumprido esse papel também. É claro que a gente acompanha aí na imprensa, né, denúncias de superfaturamento na compra de medicamentos, de equipamentos, o que é um absurdo, né? O que é um problema histórico do nosso país, mas em termos assim de uma crise grande como essa que nós estamos vivendo, ter um sistema público de saúde é muito importante, né, doutor? É fundamental. Eu acho que assim, se nós estamos sofrendo assim com tantas mortes, né, 160 mil mortes já estamos, se nós não tivéssemos o nosso SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, a tragédia seria muito maior, né? Eu acho que é importante assim, tentar passar para as pessoas que talvez não tenham conhecimento. O SUS representa um modelo chamado universal de saúde, né? Então, o que significa isso? Que as pessoas que têm esse direito de um acesso universal. Então, alguns países praticam isso, né? Países principalmente da Europa, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, né? Austrália, né? Estados Unidos já é um sistema diferente. Então, a opção é de uma proteção social, né? É o Estado protetor. Então, é isso que foi colocado na nossa Constituição, né? E aí acaba que, como a nossa legislação também foi muito ampla, talvez ela seja os direitos mais amplos, o Brasil seja o modelo com uma legislação mais ampla, isso acarreta consequências, porque na medida que você não delimita nenhum direito, você acaba tendo muitas questões judiciais entre os direitos individuais e os coletivos. Então, aí, muitas questões de grandes custos são autorizadas pelo judiciário, baseado na lei, né? E isso, com certeza, afeta um financiamento que já é um subfinanciamento, considerando toda a dimensão do nosso país. Exatamente, são aquelas pessoas que às vezes precisam de um tratamento caríssimo, algum remédio caríssimo, né, que o SUS não cobriria, elas acabam entrando em contato com o Ministério Público e conseguindo esse direito que é previsto em lei. A lei abre uma brecha, existe essa jurisprudência, né, Então, elas têm o direito e têm razão também de ir atrás dele. Agora, é possível também o SUS caminhar lado a lado com a iniciativa privada, né? O Hospital Pequeno Príncipe tem demonstrado isso, que essa parceria também é muito importante, é uma complementação também, né, doutor? Ah, sim, eu acho que, assim, que na verdade, vamos dizer assim, se nós formos falar, vamos dizer assim, vamos tentar separar os assuntos, né? Então, nós começamos o assunto na atenção primária, né? Atenção primária, atenção básica, seria uma rede onde a população deve se dirigir para seu primeiro atendimento. Ela é fundamental para esse tipo de modelo de saúde universal. A sua resolutividade impacta como cascata para frente. Se eu não tiver uma boa atenção primária, eu vou ter as UPAs lotadas, eu vou ter os pronto atendimentos dos hospitais lotados. Então, essa área, que é a principal, eu acho até, da atenção básica, ela precisa muito dessa política de recursos humanos que nós falamos. Então, é nesse sentido que nós temos que ter a garantia de uma carreira. Lógico que nós temos que ter isso em todos os segmentos, atenção primária, secundária e terciária. Mas na atenção primária isso é vital, porque
nós estamos falando de vários Brasis, cidades de 2.000 pessoas, 5.000 pessoas ou de 20 milhões. Né? Agora, a prestação de serviços ao SUS feita por entidades privadas filantrópicas, como é o Hospital Pequeno Príncipe, ela praticamente é a principal prestadora dos serviços, principalmente a nível dos estabelecimentos hospitalares. Né? Então, o Hospital Pequeno Príncipe, ele respeita muito os seus valores, às vezes é refém disso, porque ele atende em todas as crianças que ela aportam, independente da sua doença, da sua perspectiva, da sua raça, e esse valor que muitos nos orgulha acaba nos trazendo consequências de uma gestão muito criativa, né, que você possa fazer para dar conta disso. Nós temos conhecimento que nós nunca vamos ter capacidade para atender todas as crianças que precisam, mas aquelas que lá chegam têm que ter o melhor de nós, a melhor qualidade do serviço prestado e a melhor parte humana que nós podemos fornecer. Então, o Hospital Pequeno Príncipe, nesse sentido, cumpre rigorosamente as suas prerrogativas. 60% de seus leitos são atendidos pelo SUS. Nós temos uma política de equidade, onde todo recurso que nós temos na instituição é igual para todos, né? Isso é fundamental para nós. E é óbvio que essa sustentabilidade não acontece pelo financiamento público. Então, nós só conseguimos isso pelo reconhecimento da sociedade e o apoio que nós temos tido de uma forma muito importante em ajudas com vários programas de renúncias fiscais e outro tipo de aporte financeiro para que a operação seja equilibrada. Eu falo operação da sustentabilidade, né? Então, eu acho que é uma tarefa assim, que dá orgulho para todos que estão lá, das mais diferentes profissões, somos mais de 2.000 pessoas, né? E nós estamos prontos à luta, né? Estamos enfrentando a pandemia, que ela, assim, nas crianças, ela não foi... nós tivemos outras consequências para as crianças, né? Então, elas ficaram em casa, ficaram mais protegidas, tiveram menos outras doenças, o número de crianças internadas foi menor, mas os nossos funcionários são pessoas adultas e foram acometidos da mesma forma. Então, nós sofremos também, enquanto trabalhadores ali, toda essa consequência. Mas, então, voltando ao começo, né, eu acho que o SUS foi fundamental para minimizar o combate a essa pandemia, uma doença que agora nós estamos começando a aprender o seu manejo, né? Realmente é um desafio após o outro, né? E agora também tem essa questão da captação dos recursos. Muitas instituições sentiram, né, uma queda no repasse dos recursos. É muito importante o pessoal ficar atento aí com o que puder ajudar o Hospital Pequeno Príncipe a fazer com a destinação do imposto de renda, empresas também com a renúncia fiscal. Isso é muito importante, isso faz muita diferença para manter essa qualidade, essa excelência no atendimento do Hospital Pequeno Príncipe. Doutor Donizete, a gente tem uma questão envolvendo o SUS ainda, que nós aqui do Paraná ainda podemos dizer que somos privilegiados, né? Porque algumas regiões do nosso país não têm a quantidade de médicos, a quantidade de profissionais adequada, né, dentro do que se indica, se referencia a Organização Mundial da Saúde. Isso é um problema de distribuição também, né? Exatamente. Isso é um problema histórico. Há uma solução para isso, doutor? O senhor falou aí de buscar... Veja só, hoje no Brasil, nós já somos 500 mil médicos, né? Que é um número razoável para 200 milhões. Então, a grande questão, como isso está no nosso país, a grande questão está na distribuição, não só de médicos, de especialistas, de hospitais. Então, assim, tudo é centralizado onde tem mais riqueza, onde nas áreas geográficas que você circula mais recursos financeiros. Então, isso demonstra uma ausência de política pública da intervenção dela organizar isso de uma forma que ela
conseguisse fazer por áreas geográficas nacionais, a área primária, atenção secundária, do modo resolutivo. O Paraná é privilegiado, Curitiba mais ainda, né? Mesmo assim, dentro do nosso estado, temos áreas com dificuldade, temos áreas de difícil acesso. No centro do Paraná tem áreas com PIB menor, o próprio Vale da Ribeira, aqui perto também, nós temos problemas. Então, São Paulo tem problemas, mas o Sul e Sudeste, de uma forma geral, ele tem indicadores privilegiados em relação às outras regiões do Brasil. Então, a distribuição de médicos ou de outros profissionais, ela se faz com esse tipo de incentivo de não só salário, né? Condições adequadas para trabalhar, educação de seus filhos. Então, tudo isso, uma jovem família, quando, digamos assim, vai começar a vida, ela tem suas perspectivas de progresso e da educação de seus filhos. Se você tem atividades, como nós comentamos, temporárias, né, e instáveis, isso não atrai as pessoas para se fixar no interior. Então, é algo que tem que ser colocado de uma forma clara, né? O SUS fez uma decisão de fundamento radical, ele municipalizou. Ao ele municipalizar muitas ações, nos municípios de pequeno porte, isso trouxe muitas consequências, né? Trouxe um aumento de folha, trouxe um retrabalho, e como os nossos municípios têm questões políticas, né? e não conseguem trabalhar como um consórcio, muitas vezes organizado, racionalizando recursos, isso fez com que os municípios gastem hoje percentualmente muito dinheiro em saúde, sem a sua efetividade, gastam até 30%, e que, na verdade, você deveria organizar em regiões de pelo menos 500 mil pessoas, 1 milhão, para você fazer mini-sistemas que você pudesse ter efetividade, eficácia no atendimento e, ao mesmo tempo, uma política de recursos humanos que todos os profissionais tivessem a perspectiva de um avanço na carreira, na sua atividade e também na educação de seus filhos. Eu acho isso fundamental. Na hora que você tira isso, você desmonta e você fragmenta. Então, hoje nós temos um problema de fragmentação do sistema. Isso é muito sério, né, doutor? Porque se perde aquela relação, né, a longo prazo entre o paciente e a família, entre o médico e a família. E muitos profissionais também, às vezes, acabam deixando de atender nesses municípios por uma falta de organização administrativa, também por uma falta de condição de trabalho mesmo, né? De entender o processo. Às vezes é uma confusão mesmo que se instala. Muito sério. Não, é muito comum nessas cidades pequenas que ou o médico apoia o prefeito ou tem que mudar de cidade, entendeu? E se ele apoiou e o prefeito perdeu, ele também tem que mudar de cidade. Então, você não pode politizar uma coisa dessa. Você tem que ter uma carreira estável, né? Assim, tecnicamente,